E aí pessoal, bem-vindos ao meu segundo vídeo aqui de edições comentadas. Nessa edição de hoje a gente vai fazer uma webcam slot ou webcam frame, o que for. Eu comecei aqui fazendo um retângulo, preenchendo ele na tela toda e diminuindo igualmente até o centro para poder fazer o nosso retângulo inicial, né? Aí aqui eu estou usando as réguas, que eu gosto de ressaltar que é muito importante usar a régua do Photoshop. Ctrl R, você faz aparecer as barras da horizontal e da vertical, e é só você, com ferramenta de seleção, puxar elas de cima ou dos lados para encaixar na sua forma e no seu desenho. É muito importante usar se você está fazendo algo profissional, porque é para deixar ele simétrico, para reto, né, da forma mais precisa possível, sem parecer um negócio assim feito de qualquer forma. Aqui eu estou fazendo o design inicial da webcam, estou usando a ferramenta de caneta e eu faço só até a metade e volto, que é para fazer simétrico. Então eu só vou copiar e colar de novo essa forma, revertendo, né, num giro horizontal para poder encaixar do outro lado. Aqui usando a régua para deixar reta a minha linha. Aí pronto, eu clico para preencher o demarcador, preenche de branco mesmo. E daí eu copio, colo e viro na horizontal. E aí eu começo a ajeitar só um pouquinho e pronto. Já dá pra ver a cara da webcam slot como ela tá ficando. Eu junto as duas camadas depois e tal. Daí eu já removo a parte marrom do fundo que eu não preciso mais. E agora eu tô realmente começando o estilo da webcam, né? Aqui eu vou remover essa ponta de baixo. Eu tava com essa ideia de deixar ela arredondada, né? Então eu removi a parte de baixo para deixar arredondado e ver se ficava legal, né? A minha marcação acabou ficando um pouco muito para dentro, né? Então eu refiz essa seleção, daí ficou arredondado. Eu gostei bastante como ficou e repeti então do outro lado, olhando bem a posição das réguas para poder deixar igual, né? Eu tenho outras formas de fazer, né? Eu podia ter criado uma seleção e copiado por outro lado, mas enfim, assim ficou de boa também. E estava arredondado, eu tinha gostado como tinha ficado, né? Aí agora eu parti para a parte onde eu ia fazer só uns estilos assim da webcam mesmo. E essa forma que eu tô fazendo, eu vou até o meio, mesmo sendo que eu só vou preencher essa parte pequenininha ali. Mas eu vou até o meio, porque quando eu copiar e colar, olha só, ele vai até o meio também, a outra seleção. Então eu consigo centralizar perfeitamente igual o outro lado. E foi o que eu fiz igual, dei uma checada, estava igual ali. E eu mudei a cor para verde, que daí acabou se tornando a cor do meu tema, né? Verde e branco. Eu adicionei um brilho também, que eu acho que ficava bem legal. Adicionar brilho na forma ali, né? Pelas opções de efeitos do Photoshop. Eu dei uma apagada ali, uma arrumada nos brilhos e tudo. E daí agora eu parti para um enfeite que fica na parte de baixo, assim como tem esses dos lados, eu fiz esse que fica na parte de baixo. Copiei, colei, fiz a mesma coisa, eu copiei o efeito das barras do lado e colei nessa barra de baixo para ficar igual. Eu tava dando uma olhada aí eu comecei a fazer outra mudança aqui, né, no layout. Peguei as réguas, novamente, usa a régua, é muito importante. E eu fiz essa borda meio arredondada, né, que eu achei que iria ficar legal, arredondado pelo lado de fora e arredondado pelo lado de dentro. Eu vi que minha seleção tinha ficado meio errada, então eu tive que refazer a seleção com uns pixels adentro, que foi o que eu refiz aí, né. Eu passei um pouco de perrengue ali para arrumar, porque às vezes eu esqueço de como que se usa a caneta no Photoshop, então, né, às vezes acabo passando por essas, mas no fim deu certo. Eu fiz ali a seleção, tinha sobrado esse pedacinho ali que eu vou arrumar depois, né. Dei uma olhada na seleção, estava tudo certo, refiz, copiei, colei do outro lado, estava fora, então eu só usei as setas do teclado para arrumar, mesma coisa do outro lado, pronto, estava com os cantos arredondados. Próximo passo que eu fiz foi não arrumar, né, mas foi deixar mais bonito a parte ali de cima, né, colocar um enfeite a mais na parte de cima. Eu fiz uma linha bem simples, indo até o meio, né, eu colei e girei na horizontal e passei para o outro lado também. Juntei essas duas linhas para fazer uma camada só, peguei a borracha com opacidade e apaguei as pontas e o meio para deixar com esse efeito assim, que eu acho bem legal. E era só um efeitozinho extra para minha webcam slot. Eu
pessoalmente, olhando agora, eu acho que ficou muito fino, né? Fica meio estranho, não sei. Acho que eu teria feito mais grosso se eu fosse refazer essa linha para ela aparecer um pouco mais, né? Eu tentei refazer essa linha na parte de baixo também. Não ficou tão bom assim, mas eu fiz, né? Tentei fazer ali. Passei a borracha também nas pontas e ficou assim. Eu copiei, colei pro outro lado, girei na horizontal, passei ali e pronto. Daí ficou assim. Daí agora eu fui adicionar só um espaço extra, né, do webcam slot ali para poder deixar um pouco mais gordinha a parte de baixo para encaixar um texto um pouco maior, né, mais visível, levando em conta que quando você está com uma webcam slot numa live stream, ela geralmente não é muito grande, né, então eu tenho que deixar o texto bem grande para ser visível quando você está vendo uma live stream, né, por exemplo, ou um vídeo normal. Aí eu fiz e adicionei esse retângulo preto, que era só para saber onde iria ficar essa seleção que eu tô fazendo agora, que é sobrepus com o padrão que eu fiz de linhas, que parece uma grade. Fui arrumando ali a cor, tudo. Não estava conseguindo acertar muito onde eu queria, fui mexendo aqui e ali, até que no final eu consegui passar para o cinza, e daí eu coloquei a sobreposição de padrão, né, que é o que eu estava procurando. E consegui deixar como eu queria, cinza com o padrão em cima. Aí eu adicionei o texto, como não era para nenhum cliente, só coloquei your name, como se fosse um template mesmo, centralizei o texto. Eu fui procurando umas fontes para ver como ficava, mas no final eu fiquei com essa mesma, que é o bold font que eu falei no último vídeo, que eu gosto bastante. Usei ela aí de novo. E daí eu não tava muito gostando desse canto arredondado que tava tendo, porque tava tipo arredondado, aí já descia para esse de novo arredondado, tava meio estranho. Então eu quis tirar essa parte arredondada e deixar reta, e foi o que eu fiz dos dois lados, obviamente. E o resultado eu gostei bastante de como ficou, porque, né, tava mais encaixado no tema, pelas pontas arredondadas e retas, e não só arredondado, né? Senão eu ia arredondar o negócio inteiro. Aí eu apliquei uma camada de máscara para pintar só em cima do layout, e eu peguei um pincel verde e comecei a pintar livremente para ver como ficaria a melhor forma, né? Tu pode deixar só branco se você quer, mas isso foi só um exemplo, né, de coisas que dá para fazer com esses pincéis que eu tenho ali no Photoshop, que vocês também têm, mas no final eu acabei ficando com o pincel básico mesmo do Photoshop, né? E fui pintando da melhor forma possível para ver como ficaria legal. E no final eu cheguei a essa conclusão que iria ficar dessa forma. E é isso. Daí foi só juntar as camadas ali, arrumar um pouco e pronto. Ficou assim. Aí são algumas outras webcam slots que eu já fiz no passado, mostrando várias opções que você pode fazer, né, para vocês se inspirarem. Eu vendo essas webcams também, o link vai estar na descrição no meu Fiverr. Eu vendo webcams, não só webcams, mas várias outras coisas, que é um kit para live stream. Mas essas são só um exemplo de webcams que eu faço nesse kit. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima edição comentada. Obrigado, tchau, tchau.